Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês o tutorial dessa maquiagem. Eu sempre recebo muitos pedidos de maquiagem, muitos temas, e eu selecionei esse tema hoje em específico, que é casamento durante o dia e durante a tarde, pra mostrar pra vocês. Eu fiz essa maquiagem pensando justamente nesse tema, nessa ocasião, mas é claro que você pode usar essa maquiagem também pra sair à noite, pra jantar fora, pra uma balada, pra uma formatura, ou até mesmo usar pra casamentos noturnos, trocando algumas cores. Eu usei bastante marrom, usei lápis claro na linha d'água, você pode usar um lápis preto na linha d'água, você pode usar o preto em vez de usar o marrom, que a maquiagem fica mais escura e mais noturna. Então eu espero que vocês gostem, e se vocês quiserem ver como eu fiz, é só continuar assistindo o vídeo. Então vamos começar. Eu já tô com base na pele, ainda não passei corretivo, nem pó, vou fazer isso no final, já que essa maquiagem é mais rapidinha, eu vou finalizar a pele junto com vocês. E eu vou começar aplicando uma sombra marrom média, esse tom de marrom aqui. Eu vou aplicar por toda a pálpebra com um pincelzinho fofinho. Esse aqui é da de Make. E não tem segredo, eu vou só aplicar assim, ó, por toda a pálpebra, pra ajudar a gente a esfumar o côncavo. Depois que eu já apliquei bem por toda a pálpebra, eu vou vir com um pincel fofinho de esfumar, assim. E com a mesma sombra, vou pegar um pouquinho mais, assim, no pincel. E vou agora marcar o côncavo com essa sombra, pra dar uma intensificada. Vou esfumando. Depois de esfumar bem o marrom, eu vou vir com uma sombra marrom, só que mais avermelhada. O pincel tava um pouco sujinho, até deu uma manchadinha, mas eu vou vir com ela agora. E vou marcar o côncavo também, pra deixar essa maquiagem um pouco mais quente. Só que eu coloco a concentração da sombra, tá vendo? No canto externo, pra esse canto ficar mais escuro. Então eu vou aqui, olha, faço aquele Vzinho e subo pro côncavo, esfumando. Fazendo movimento de vai e vem, movimentos circulares, até que essa sombra fique bem esfumadinha. O próximo passo, então, é intensificar o canto externo. Eu vou usar uma sombra marrom, bem escura, esse tom aqui, que é um marrom meio acinzentado, quase preto. Por que eu tô usando marrom em toda a maquiagem? Como a nossa maquiagem é uma maquiagem versão dia, versão casamento à tarde, então eu não vou usar preto, mas se você quiser usar essa maquiagem para um look noturno, para um casamento à noite, uma formatura, alguma coisa assim, você pode usar o preto no lugar desse marrom escuro. Eu vou pegar um pincelzinho, esse aqui tem as cerdas bem pequenininhas, achatadas, e eu vou fazer um delineado no olho aqui, ó. Como se eu estivesse passando delineador mesmo, tá vendo? E vou trazer mais ou menos até aqui. Vou pegar mais um pouquinho dessa sombra e vou unir a ponta do delineador com o côncavo, tá vendo? Pra criar esse Vzinho bem escuro. E aí eu vou preencher com essa sombra aqui o meinho do V. Assim o nosso canto externo vai ficar bem escurinho, bem definido. Deixo aqui bem acumulada essa sombra. E agora com o pincel fofinho, posso voltar com o mesmo que eu tava fazendo o côncavo, esse daqui. Agora sim eu vou esfumando essa parte aqui. Essa parte tem que ficar bem suave, não pode ficar marcado, tem que ficar assim, sabe? Tipo um degradê, do escuro, do mais claro até o mais escuro. Então você tem que esfumar bastante, tem que ter paciência nessa hora. Já esfumei o cantinho externo e eu queria mostrar pra vocês nessa maquiagem que a gente usou 3 tons de marrom. Por que que eu escolhi 3 tons dessa mesma cor? O marrom mais clarinho pra dar uma base, o marrom escuro pra intensificar o canto externo e o marrom avermelhado do lado de fora, aqui no côncavo, porque esse tom de marrom mais avermelhado, mais quente, ele combina muito com maquiagens pra dia e pra tarde também. Então pra um casamento, alguma cerimônia assim nesse horário fica ótimo e dá uma aquecida e fica diferente do marronzinho que a gente tá acostumado. Agora eu vou colocar uma sombra brilhosa, mesmo sendo durante o dia, pode usar brilho, ainda mais em casamento, essas cerimônias assim, pode usar brilho, fica super bonito. E eu escolhi esse tom de sombra aqui, que é uma sombra... é um dourado, meio rosé, meio cobre. Eu não escolhi esse tão amarelo, eu escolhi esse aqui mais pro marrom mesmo, porque eu acho que fica mais discreto e mais bonito. Mas você pode colocar o brilho que você quiser. Se você quiser colocar dourado, prata, super funciona. Essa base vai com tudo, então você pode escolher a cor que você mais gosta. E eu vou pegar com um pincelzinho assim, de aplicar sombra, e vou colocar a sombra desde o canto
interno até a linha do côncavo, olha. Meu pincel, ele encaixa aqui no côncavo até o canto externo por cima desse marrom escuro que a gente aplicou. E aí eu vou voltar com o meu pincel de esfumar e vou esfumar novamente essa borda, sem pegar mais sombra, só para deixar a borda mais suave. Vou esfumando. Para definir a parte inferior dos olhos, eu vou voltar com essa paletinha da Sephora e vou usar os 3 tons de marrom que a gente tem aqui. Esse mais escuro, esse mais avermelhado e esse mais claro. Primeiro eu vou misturar o mais escuro com o tom avermelhado, tiro o excesso e vou aplicar aqui, olha, do canto externo pro meio. E aí venho com esse tom mais claro de marrom, dou uma limpadinha no pincel aqui. Venho com esse tom mais clarinho do canto interno pro meio. Na linha d'água eu vou usar um lápis bege, mas você pode usar um lápis preto se você quiser usar essa maquiagem à noite. Ou se você quiser usar durante o dia também, tiver um olho maior e quiser dar uma diminuída, pode usar um lápis preto também durante o dia. Eu vou usar o bege pra dar uma valorizada no meu olho que não é tão grande. E chegou a hora de delinear e definir a parte superior dos olhos. Eu vou usar esse delineador líquido do Boticário Make Me, que é um dos melhores que eu já testei. Mas antes eu vou deixar uma dica para quem tem um pouco de dificuldade de usar delineador. Volta com aquele pincelzinho de cerdas firmes e pequenininhas, assim, menorzinhas. Com a sombra escura, faz aquele truque, sabe, de delinear aqui, ó. Assim você vai saber mais ou menos o limite, onde terminar o seu delineado. Então você pode usar o pincel, que tem mais firmeza, fazer esse tracinho, e aí você sabe que ele tem que acabar mais ou menos aqui. Então depois é só você passar o delineador da melhor maneira. Você pode usar direto esse pincelzinho ou usar um pincel chanfrado. E aí fazer o seu delineado. Um truque que eu gosto muito de fazer, e eu acho que funciona para qualquer tipo de olho, é aplicar um pouquinho do delineador aqui na parte de baixo dos cílios. Você não precisa pegar mais produto. Depois que você terminar de passar, esse restinho que ficou você limpa aqui, ó, bem na raiz dos cílios, do canto externo até o meio dos olhos. Isso dá uma valorizada, dá uma levantada, eu acho que fica super bonito. Agora eu vou aplicar cílios postiços. Eu vou aplicar esse formato aqui, olha, que é um formato super natural. Infelizmente eu nem tenho mais a caixinha desses cílios. Olha, é um formato super natural, tá vendo? Fica assim, fica só um pouco de volume, não fica muito puxadinho, nem alongado, é só mais volume mesmo. Eu vou aplicar a cola que eu uso é essa aqui que fica transparente. Eu vou aplicar a cola, vou esperar mais ou menos uns 2 minutinhos e meio, 3 minutos, e aí eu vou aplicar nos cílios. Enquanto o cílio seca, eu vou iluminar abaixo da sobrancelha e no cantinho interno dos olhos. Vou usar um lápis branco aqui, só para intensificar bem a sombra. Espalho com o dedo mesmo. E aí, com um pincel fofinho assim, eu vou vir com uma sombra do tom da minha pele, mais ou menos, um pouquinho mais clara. Vou usar essa daqui e vou aplicar aqui por cima. Eu posso trazer essa sombra até aqui, a base da sobrancelha. E no cantinho interno dos olhos, eu vou usar um pincelzinho assim, um pincelzinho lápis. E eu vou usar esse tom de sombra aqui, que é um tom rosadinho. Ele é tipo um champanhe mais rosado. E vou aplicar no cantinho interno dos olhos. Posso puxar um pouquinho aqui pra baixo. Posso subir também. Pra dar esse iluminado bonito. Enquanto os cílios vai secando, vou passar corretivo
Eu vou usar esse daqui, que é o corretivo líquido da Lancôme MAC Complete, mas você pode usar o corretivo que você quiser. Inclusive aquele corretivo, se não me engano, é 4 em 1 do Boticário, e que ele é um corretivo flash iluminador, ele é ótimo pra aplicar depois no finalzinho da maquiagem, assim como eu vou aplicar esse daqui, porque além dele corrigir qualquer sombrinha que tenha caído, ele também ilumina. Então eu aplico assim, e aí eu venho com esse pincelzinho é da Real Techniques. Esse é o Setting Brush, tem pra vender lá no shop da Ruana, o link tá aqui embaixo. E aí eu espalho. Eu adoro esse pincelzinho, olha, porque ele espalha muito bem. Você não precisa nem fazer esforço, vai espalhando aqui. Agora que o cílio já secou, eu vou usar uma máscara de cílios pra unir os meus cílios naturais com os cílios postiços. Eu vou usar essa Double Extension da L'Oreal. E eu vou aplicar bastante pra deixar os cílios bem cheinhos. Hora de finalizar a pele, então eu já passei o corretivo. Agora eu vou passar uma base em pó. Por que uma base em pó? Porque ela vai acrescentar cobertura, cor e também vai deixar a pele matificada. Eu vou usar essa daqui, que é a Studio Fix da MAC, na cor C4. E vou aplicar com esse pincelzinho da Natura, que é super fofinho. Então é bem fácil. Aplico por todo o rosto, puxo aqui pro pescoço. Vou usar um bronzer também, porque vocês sabem que eu amo esses produtos bronzeadores. Eu sou branquinha no rosto, então eu preciso usar esse tipo de coisa. Eu vou usar esse duo aqui da Pausa para Feminices. Vou usar as duas cores. Primeiro eu vou usar o bronzer e no finalzinho da maquiagem eu vou usar o iluminador também. Vou aplicar com esse pincel fofão. Esse daqui também é da Real Techniques. Esse é o Buffing Brush. E eu vou aplicar, eu não vou fazer um contorno, eu vou aplicar como se ele fosse um blush. Então eu começo aqui, ó, e vou puxando pra trás. Vou aplicar um pouquinho aqui também nas têmporas, pro bronzeado ficar um pouco mais natural. Vou aplicar o blush também pra deixar aquele efeito rosadinho nas bochechas. Escolhi esse daqui, que é o Lovejoy da MAC, que também tem esse tom mais queimadinho. Vou aplicar bem pouquinho. Esse é super pigmentado, então tem que ser bem pouquinho. Aqui. E aí, com o outro lado do pincel, eu esfrego. Vou voltar com o duo da Pausa para Feminices e vou aplicar agora o iluminador. Vou usar o mesmo pincelzinho que eu apliquei o bronzer, tá? Só que eu vou aplicar com a pontinha, em vez de pegar assim, eu vou pegar só com a pontinha, ó. E aí, aplico aqui. E pros lábios, eu escolhi um batom nude, só que puxado pro rosinha. Escolhi esse daqui, que é o Mist Matte, da Contém um Grama. Tá vendo que ele é um marronzinho, mas ele é meio rosadinho? E eu aplico ele direto nos lábios. Ele tem essa textura mais sequinha, então ele dura mais. Então esse é o resultado final da maquiagem. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado, tenham curtido essa opção de maquiagem para usar em casamentos durante o dia ou durante a tarde. A lista de todos os produtos que eu usei vai estar lá no blog. O link do blog tá aqui no box de informação, é só clicar que você vai direto pra lá. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a clicar em inscrever-se aqui, assim você recebe todos os meus vídeos no seu YouTube. Um beijão e até o próximo!